Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje, no episódio de número 191, daqui a pouco escutaremos a Eudamar, que preparou uma reflexão em torno do segundo capítulo do livro Jesus no Lar. Estamos na sequência desse livro, iniciando, né? E, como sempre, é um prazer tomar contato com outras reflexões, estilos diferentes, autores diferentes que nos mostram outras perspectivas, ainda mais nesse estudo bastante instigante preparado pela Eudamar, que ouviremos daqui a pouquinho. É interessante ressaltar que cada novo estudo, cada novo comentário, cada reflexão preparada em cima de um novo texto nos mostra novos aspectos. É quase como se a gente olhasse o mesmo tema de uma perspectiva diferente. E isso é interessante porque reflete uma característica do Evangelho, né, que se vincula ao nosso coração na medida em que a gente sempre observa em um momento diferente, em um estado espiritual diferente. Então, eu já queria reforçar o convite para ficar conosco. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a Eudamar. E já acrescentar um novo convite, porque mais tarde teremos a nossa live com oportunidade de novos comentários. Eu costumo dizer que a live é o nosso cantinho do café com pão de queijo espiritual. Se você quiser, pode ter o cafezinho pão de queijo aí, manda para nós, tá? Mas é aquele momento aconchegante da gente bater um papo, de comentar, e a sua participação conosco ela é fundamental. Colocando dúvidas, colocando o seu comentário, enfim. Mas não se preocupe, caso não possa estar ao vivo, vai ser uma pena, mas tudo ficará gravado. E aí já emendamos o terceiro convite, para que você nos auxilie também no trabalho de divulgação. Estamos em todas as redes sociais. Todos os estudos ficam gravados, alguns são feitos localmente, mas caso você queira participar mais, coloque o seu comentário, chama a gente aí que a gente com certeza vai arrumar uma forma de se comunicar. Queremos ter o teu coração pertinho do nosso. Já me estendi demais, portanto, daqui a pouquinho a gente vai ouvir, no final a gente vai ter o nosso momento de prece. Te aconselho ficar até o final, porque tem uma outra poesia lindíssima de Maria Dolores para a gente sintonizar com a espiritualidade maior. E agora o convite final ao seu coração. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do Estudo do Evangelho. Hoje, em nossa edição de número 191, tendo como base o capítulo 2, intitulado A Escola das Almas, do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Inicialmente, faremos um breve retorno ao capítulo 1, o culto cristão no lar, visto que esse capítulo que estudaremos hoje é a continuidade desse momento precioso onde Jesus, sob o firmamento povoado de estrelas, dentro da noite prateada de luar, se instala provisoriamente na casa de Simão Pedro, toma os sagrados escritos e busca imprimir novo rumo à conversação, que se tornara improdutível e menos edificante. Jesus dirige com bondade a Simão Pedro, obtendo através de perguntas simples que fazia ao discípulo e seu grupo familiar e auxiliava-os a refletir sobre o cotidiano daqueles corações, em relação aos cuidados, aos objetivos a que se propunham em cada tarefa, ao esmero que se deve ter para se adquirir o melhor aproveitamento em tudo o que fazemos. Então ali, através das respostas simples e concisas de Simão Pedro,
Tanto ele quanto os demais ouvintes de seu grupo familiar vão respondendo com exemplos e desafios de cada dia. E entendendo que para obter o melhor resultado da pesca, deve-se escolher as melhores mercadorias para o comércio. Para se fazer um barco, o marceneiro deve afeiçoar a madeira aos seus propósitos, bem como para o oleiro compete modelar o barro imprimindo a forma que deseja. E Jesus destaca com bondade nesse diálogo, para reforçar a compreensão, que igualmente assim é o lar diante do mundo. Assim, Jesus, mais uma vez, como pedagogo divino, vai permitindo que cada um tenha seu entendimento. E para destacar essa pedagogia de Jesus, vamos recorrer ao relato de Joana de Ângeles na introdução do livro Jesus e a Atualidade. Então, Joana nos diz: Jesus, como profundo conhecedor da psique, penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições. Sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão, tanto pela massa ignorante quanto pelas mentes elitizadas que o buscavam. Então, nessa conversa, aparentemente simples, relatada por Neio Lúcio, digo aparentemente porque, na verdade, leva a reflexões muito profundas e permite o entendimento por comparação. Assim, vemos no diálogo Simão Pedro e seu grupo familiar compreendendo a importância do lar, e Jesus acrescentando que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem, reforça Jesus, é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E Jesus ainda indaga: como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Então, caros ouvintes, aqui também cada um de nós temos a compreensão da importância do lar e também do culto cristão no lar, destacado nesse primeiro capítulo. E aí, com esse entendimento, nesse ponto nós avançamos para o capítulo 2, a Escola das Almas, que é o nosso objetivo no dia de hoje. E vamos revendo pela narrativa de Neio Lúcio esses corações, os domésticos de Simão, congregados em torno do Cristo, ouvindo a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Aqui nesse ponto, opto por descrever a narrativa completa de Neio Lúcio, para que possamos refletir juntos e integralmente nos exemplos abordados neste diálogo tão peculiar, que agora tem a sogra de Simão Pedro como interlocutora. No primeiro capítulo, o principal interlocutor era o Simão Pedro. Nesse capítulo 2, é a sogra de Simão. Então, Neio Lúcio descreve para nós: quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas, antes de servi-las à refeição?
A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo no calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume. À noite, desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-os ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica, todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Aqui finalizamos a descrição do capítulo. A narrativa de Ney Lúcio. E quantos ensinamentos e reflexões são possíveis? Cada um de nós, com certeza, à medida que fomos ouvindo essa narrativa, ouvindo os questionamentos de Jesus, as respostas imediatas e concisas da sogra de Simão Pedro, pois que essa falava com autoridade, pois dominava a arte culinária, sabia dos desafios de se cozer com esmero, com atenção, buscando o melhor sabor, o melhor aproveitamento, servindo aqueles que iriam degustar. Essa era uma realização importante para ela. Então, através das perguntas de Jesus e suas respostas, ela vai também entendendo a importância do lar, dos relacionamentos, do ambiente doméstico para todo o seu círculo familiar e um escopo mais amplo para toda a humanidade, como Jesus levou a essa reflexão e a esse entendimento. E lembremos as palavras do Mestre nesse diálogo. Ele destaca: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então, cada um de nós, situados em nosso próprio ambiente doméstico, junto de cada coração que a misericórdia divina permitiu estarmos, então como e com quem? Valorizemos essa oportunidade. A escola
né, por comparação, é esse ambiente onde desenvolvemos nossas potencialidades, adquirimos novos conhecimentos, testamos esses conhecimentos para que se solidifiquem em conquistas eternas, em patrimônios intelectuais, morais e espirituais, visto que são conquistas eternas. As provas que atestam nossos conhecimentos são as provações benditas que nos edificam, se assim o fizermos e quisermos. Mas nem tudo são flores, né, meus amigos e caros ouvintes? A vida é feita de desafios. Espinhos existem e são proteção para as flores e serão para cada um de nós se soubermos realmente viver. Porque conviver, relacionar, é uma tarefa difícil. Exige cuidado, exige de nós atenção, exige que coloquemos em prática alguns atributos importantes. E aqui, lembramos a fala de um espírito amigo em O Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 9, Bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, nas Instruções dos Espíritos, quando nos fala especificamente na lição a paciência. Então o espírito amigo nos traz: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se censurar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, caros ouvintes, a paciência é o caminho para se saber viver. Por isso, Jesus destaca na fala com a sogra de Simão Pedro: o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno reparador, o forno preparador. Então, esse é um atributo importante em nossa jornada em família, a paciência. E Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, no capítulo 24, intitulado Família, vem corroborar com outros requisitos importantes. Ela descreve: são da natureza humana a fidelidade, a cooperação e a fraternidade, como pálidas manifestações do amor em desdobramento eficaz. Tais valores se agasalham sem dúvida no lar, no seio da família, onde se arregimentam forças morais e se caldeiam sentimentos na forja da convivência doméstica. E continuamos recorrendo a Joana de Ângeles, agora no livro SOS Família. Aí ela destaca: o grupo familiar é conquista nobre no processo antropológico, sociológico, no qual o ser humano cresce. Então a família é um recurso imprescindível em nossa jornada evolutiva, em nosso progresso, a cada encarnação. Por isso, Allan Kardec não deixou fora de seu questionamento aos espíritos essa importância. Lembremos da pergunta 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Olha que interessante, vou até repetir. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, a família, o lar, é um berço fértil para trabalharmos em nós esse egoísmo, ainda tão incrustado em nossas personalidades. E devemos ainda lembrar que não existe acaso na criação.
Tudo serve a um objetivo. E os laços familiares são opções evolutivas sempre. Veja o que nos esclarece a benfeitora Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, no capítulo 1. Esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral em face de erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Olha que interessante. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a gente ainda relembra, né? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns pelos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Então, nessa escola das almas, temos aí, né, essas oportunidades dos reencontros, dos recomeços, né, para servir de prova, para que possamos converter, muitas das vezes, esses antagonismos, esses ódios, essas mágoas, esses ressentimentos passados, né, que ficaram fixados no espírito, em laços afetivos. E tão belo é quando se transformam efetivamente em laços de amor, ou pelo menos de simpatia, né? E vamos concluindo essas reflexões, deixando para todos nós mais uma contribuição de Joana de Ângeles, do livro Estudos Espíritas, esse capítulo 24, Família. A família tem suas próprias leis, que consubstanciam as regras de bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético, recíproco entre os seus membros, favorável à perfeita harmonia que deve vigir sob o mesmo teto em que se consorciam. Modernamente, ante a precipitação dos conceitos que generalizam na vulgaridade os valores éticos, tem-se a impressão de que paira rude ameaça sobre a estabilidade da família. Mais do que nunca, porém, o conjunto doméstico se deve impor para a sobrevivência a benefício da soberania da própria humanidade. A família é mais do que o resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico, onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na terra. Quando a família periclita, por esta ou aquela razão, sem dúvida, a sociedade está a um passo do malogro. Assim nos lembra Joana de Ângeles, e assim também Jesus destacou na fala de Jesus no reduto doméstico de Simão Pedro. E que possamos então, à luz dessas narrativas, que nos fala do lar como essa escola das almas, que possamos seguir confiantes,
fazendo a parte que nos cabe para honrarmos e valorizarmos a oportunidade bendita do lar, entendendo-o como destacou Jesus. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Que assim possa ser sempre. Iniciaremos esse nosso momento de oração com a poesia Abrigo Ideal, de Maria Dolores. E tudo vai passando, como sempre dizes, os dias de infortúnio e os momentos felizes. Tempos de infância, belos e risonhos, esvaíram-se todos, tais quais sonhos que não consegues explicar. O lar de agora já não te parece o mesmo antigo lar, em que o colo de mãe, na luz da prece, inteiro se te abria, sustentando-te a paz no clarão da alegria. Onde ouvir novamente as vozes que, à noitinha, uniam-se-te a voz inocente a cantar: ó ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Fitavam-te na marcha dos instantes estrelas cintilantes, como a notar-te o sentimento puro e a te indicarem, sem que percebesses, as estradas difíceis do futuro. A juventude, plena de ansiedade, passou, qual luminosa floração. E indagas onde estão os planos da primeira mocidade. Refletes nas queridas afeições, no ponto solitário em que te pões. Quantos amigos desertaram da senda em que persistes? Quantos julgaram tristes as tarefas que abraças e largaram-te a sós, dizendo-se à procura do prazer, do renome e da ventura? Enquanto passas, no serviço de sempre, de coração ao desalinho, perguntas muitas vezes quantos lábios ouvistes transformados no caminho. Lábios que te falavam ontem de ternura, em promessas de apoio e de carinho, e hoje te comunicam amargura, acusação, queixa e censura, impondo-te incerteza e incompreensão. E os outros que, em magoada despedida, deixaram-te no mundo em busca de outra vida, dando-te a inquietação constante que te invade pela chama invisível da saudade. E tudo vai passando, tal qual dizes, os instantes felizes e infelizes. Entretanto, alma irmã, de pé sangrando embora, segue amando e servindo o tempo afora. Nada te impeça caminhar para a sublimação que te pede lutar, esculpindo em ti mesmo o amor cuja beleza palpita em tua própria natureza. Não contes desengano, prova, idade. Segue e não temas. Quem serve encontra em todos os problemas motivação para a felicidade. E quando tudo te pareça saudade e solidão, na bruma que te envolva o coração, entra no claro abrigo que retens, que se te faz no mundo mais alto dos bens, riqueza em luz e paz que ninguém desarruma e nunca sofre alteração alguma. Esse refúgio ideal que te descansa nos tesouros de tudo quanto é teu, é a bênção de servir que te guarda a esperança no trabalho do bem que Deus te concedeu. E refletindo Jesus nas bênçãos do teu Evangelho de ensino e de amor, te agradecemos por tantas bênçãos em nossas vidas, pela bênção do lar que nos encaminhou até os dias de hoje, formando-nos o caráter e envolvendo-nos o coração. Te rogamos, mestre amigo, fortaleça-nos para reconhecer todas as bênçãos que se derramam sobre os nossos corações, conduzindo-nos até o presente instante.
te pedimos ainda, ampara os nossos corações, para que possamos permanecer no esforço de construir agora, no presente que nos abraça, o futuro que almejamos. Ajuda-nos a buscar entendimento, a buscar o esforço no momento do hoje, na certeza de que Deus proverá, Deus nos guiará por caminhos melhores, na exata medida do nosso esforço de autoaprimoramento. Que a tua luz de amor nos envolva, hoje e sempre, que assim seja.